Para o corpinho, eu tô usando 10 graminhas de massa. Sova bem a massinha para tirar todos os resíduos de bolha, tudo, sabe? Deixar minha massa bem homogênea. Vou fazer um leve rolinho e vou acertar aqui nas lateralzinhas, ó. Deixo ele bem cilíndrico e dou uma leve achatada na mesa. Com o auxílio da faquinha, eu corto aqui a perninha para fazer a divisória, né? Onde a gente vai estar tirando as perninhas. E venho delicadamente arredondando essas perninhas, ó. E vou puxando bem de levezinho, com bastante delicadeza, para não puxar muito, né? E sempre alisando. Observe que eu vou puxando, mas vou alisando ao mesmo tempo. Logo em seguida, eu vou fazer aqui a panturrilhinha. E vou dando um leve beliscãozinho para tá formando o pezinho. Feito isso, com uma ferramenta, eu vou acertando a planta do pé para deixar bem retinha. E dando formatozinho. Aliso bem, ajeito, dou uma leve ajeitadinha, beliscadinha, para tá tirando ali por detrás o calcanhar. Logo em seguida, eu dou uma beliscadinha, ó, formando, deixando ele meio que vincadinho, dessa forma, ó. Puxando a pontinha onde eu vou tá tirando o dedão. Então, venho com a faquinha, marco aqui o meu dedão, aliso bem, ajeito e vou fazer a marcaçãozinha dos outros 4 dedinhos. Mesma forma do outro lado. Procura marcar sempre do mesmo, no mesmo tamanho os dedinhos, tá? Feito isso, eu vou ajeitar aqui novamente a planta do pé. Dou uma leve apertãozinha nas lateral para ajeitar e puxo um pouquinho mais aqui por cima do pezinho, mas sem mexer nos dedinhos, deixando os dedinhos um pouco gordinhos. Mais uma vez, eu vou afinando aqui a canelinha dele e vou ajeitando aqui as perninhas, ó. Feito isso, eu dou uma leve movimentozinho na cinturinha. E vou levando um pouquinho aqui, ó, fazendo a marcaçãozinha do popozinho, só uma leve marcação. Dependendo do que você vai fazer, depois pode estar fazendo um enxerto, tá? A gente faz um enxerto, se precisar colocar mais volume ali por detrás. Dei uma beliscadinha, vou puxando o meu pescocinho bem alongado. Eu gosto de deixar bem alongado para que eu possa estar enfiando ele dentro da cabeça, junto com o arame, para que dê mais ali firmeza, né? Mais segurança a minha cabecinha. Ainda mais porque ele é bem cabeçudinho e tem um peso bem grande na cabecinha, depois que é os cabelos. Vou dar mais uma marcaçãozinha aqui e vou suavizar também. E mais uma vez eu vou ajeitando o volume aqui de trás. Sempre que eu vou mexendo, eu vou voltando, ajeitando ali, remarcando algumas partes, que às vezes a gente vai movimentando e vai suavizando, né? Vai saindo as marcações. Puxei o pescocinho, ó, dessa forma fica o corpinho, tá? Vou dar mais uma aberturinha aqui entre as perninhas, porque eu marquei e saiu a marcaçãozinha, né? Ficou muito junto. Mais uma vez, eu vou ajeitar aqui a partezinha das costas dele. Se você quer fazer uma menininha, você só vai afinar mais aqui a cinturinha e deixar ela com a cinturinha mais afinalada. Mas é o mesmo processo de modelagem, tá? E também pode estar colocando um volumezinho, né, dos seios, pra tá fazendo o volume ali. Aqui no meio da minha perninha eu vou marcar, ó, marco as duas e vou marcando dessa forma, com bastante cuidado. E já vou tirando aqui, suavizando e puxando um pouquinho do volume para baixo, para deixar o volume da canelinha, apesar de que não vai aparecer isso, mas é importante tá fazendo aqui para vocês, porque depois vocês podem estar fazendo outro personagem e tá usando a mesma modelagem aqui, a mesma técnica, tá? Empurrei o voluminho para frente, fiz ali a coxinha também, e com o movimento V eu tiro
o joelho. Belisco do leve beliscões na lateral. E vou deixar bem retinha essa canelinha. Em alguns momentos eu uso a agulha para poder deixar mais retinha a canelinha. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E vou puxando, ajeitando bem. Posiciono na mesa para ver se está no tamanho legal. Dou uma vincadinha no corpo para trás, um movimentozinho. Vou ajeitar aqui mais um pouquinho, porque eu achei que na movimentação saiu a marcação de cima do pé. E ele ficou mais ou menos com 6,5 centímetros. Vou reservar. Faço um movimentozinho aqui nas costas, porque isso ajuda a centralizar o corpinho. Para os bracinhos, eu tô usando 1,5 gramas de massa para cada bracinho. Então, eu fiz um rolinho, ele ficou com 2,5 centímetros. E eu vou fazer aqui a parte da mãozinha. Primeiro, eu tiro o punho. E vou fazendo como se fosse uma patinha, sabe? Uma patinha de um animalzinho. Dessa forma. Aí, eu venho por cima na planta da mão, da palminha, e vou deixar, empurrando um pouco da massa pra frente. E aí, tiro o polegar. Vou puxando com bastante cuidadinho. Uso uma ferramentinha, um pincelzinho modelador. E com a agulha também, ó, eu já vou puxando mais, afinando mais onde será os dedinhos. Não pode ser tão fininho, tá, gente? Eu só dou uma puxadinha pra dar uma leve afinalada ali naquela parte de onde será feito os dedinhos. Aqui eu fiz aquela marcaçãozinha que a gente tem na mão, naquela da parte gordinha. E venho marcando onde eu vou estar tirando os meus dedinhos. Então, marco bem, pra já estar tirando ali mais ou menos na espessura aqui necessária, né? Pra não tá ficando picotando, porque ele é muito pequenininho. Dividir com a tesourinha, aí sim eu vou fazer a separação dos dedinhos dessa forma. E venho cuidadosamente, gente, é mão leve, tá? Bem delicadamente puxando os meus dedinhos e ajeitando eles, deixando mais arredondadinho. E lembrando que sempre o dedinho do meio é maior, né, do que os outros da lateral. Então, eu vou tomando todo cuidado para deixar todos mais ou menos no formatozinho e bem bonitinho. Achei que esse daqui eu tava grosso demais, então eu vim e retirei e cortei de baixo para cima, tá? Para não ficar achatado e fica mais fácil a gente tá trabalhando. Feito isso, eu vou dando acabamento entre os dedinhos, tirando as rebarbinhas, né? Olha que coisa mais gostosa, gente. Ficou a mãozinha bem gordinha, pequenininha e gordinha, coisa mais de fofa. Aí sim eu vou fazer o movimento que eu quero. Essa mãozinha, ele vai estar segurando a katana dele. Então, eu fiz esse movimentozinho com bastante delicadeza, fechando também o polegar e os dedinhos, né? Feito isso, com bastante cuidado, eu vou posicionar na minha mão e vou marcar o meio com o próprio dedinho, ó. Marquei aqui e vou tirar o cotovelo, né? Ele tá com a mãozinha dobrada, então temos que fazer o cotovelo. Então, eu vou puxando delicadamente e vou posicionar aqui no meu corpinho para me ver se está da forma que eu quero, na posição que eu quero. Vou ajeitar bem e vou reservar. Vou deixar secar, tá? A gente deixa secar para depois estar colocando no corpo. Mais uma vez, eu vou messar aqui, ver se tá na altura certa. E aqui está o outro bracinho, então eu vou reservar os dois. Fiz da mesma forma, gente. A diferença é que um ficou mais esticadinho, vai ficar meio esticadinho e o outro dobradinho. Então, vamos deixar secar. Para a cabecinha, bola de 30 milímetros achatada e 29 graminhas de massa, tá? Solvo bem a minha massinha. Fiz uma bolinha
E dessa bolinha eu vou fazer um rolinho, ó. Um rolinho não, um ovinho. Aqui, ó, essa parte mais gordinha do ovinho é onde eu vou estar colocando a minha cabeça. Veja que eu marquei com o dedo para vocês verem. Então, nessa parte é onde eu agrego a bolinha de isopor. E vou aos poucos, ó, levando a massa para frente, ó, para trás, agora com a parte gordinha da mão. Observe que a ponta do ovo, né, que seria ali a pontinha do ovo, ficou um volume para baixo, e esse volume será onde a gente vai estar trabalhando com a bochecha. Então, eu venho com o movimento da mão, descentralizando bem essa massa, alisando, ó, para que ele fique nessa forma. Logo em seguida, eu vou centralizar mais essa massa com a ajuda de uma base. Então, eu vou na lateral e venho também nas bochechas, trazendo para frente esse volume de massa. Observe que eu trouxe aqui sem tirar o queixo, eu só tô centralizando essa parte do volume da massa. E mais uma vez eu vou alisar bem para deixar meio aboleado as laterais, tá? Para não ficar tão achatado. Olha como que ficou. Aí sim eu vou fazer os movimentos, venho centralizando, deixando ele com um leve Vzinho aqui, que seria o queixo, tá? Aqui sobrou um excessinho de massa, então eu vou acertando essa massa, levando para trás e fechando mais essa bolinha, né? Não precisa cobrir ela toda. Então, eu vou alisando, vou ajeitando bem. Gente, eu não cortei o vídeo, eu não acelerei. Tô fazendo aqui na forma que eu sempre vou fazendo, tá? Então, ó, vou ajeitando e vou alisando. Aqui eu vou puxando a massa, alisando e levando pra cima, né? Pra deixar bem retinha. E marco onde vai ser a minha área dos meus olhos. Então, aqui, ó, eu vou fazendo esse movimento, fazendo essa marcação. E logo em seguida, eu vou vir com o meu dedo, dando uma suavizada nessa marcação. Mas observe que eu não aprofundei tanto essa massa, tá? Essa marcação eu não aprofundei tanto. Vou sempre ajeitando. Aqui eu vou dar uma puxadinha na bochecha bem de leve. E vou ajeitar bem essa minha testa. Gente, observe que eu sempre tô apoiando mais na bola de isopor, tá? A gente sempre segura mais na bolinha de isopor. Mais uma vez, eu trago a bochecha pra frente, que a gente vai mexendo, às vezes vai empurrando pra trás, tá? É importante que ela fique um pouquinho pra frente. Aqui eu vou subir um pouquinho da minha massa. Gente, esse estilo aqui, você não precisa tirar a massa das laterais, né? Então, eu tiro aqui da boquinha, porque ele não tem marcação de boca nem nada. Quando a gente vai fazer boca na peça, a gente não tira na parte da boca, tá? Ó, vou puxar aqui com os dedinhos, eu vou puxando aqui, fazendo a marcaçãozinha do nariz, mas vou deixando bem reto aonde eu vou estar fazendo o olhinho depois. Vou dando um leve beliscõezinho, puxando o meu narizinho, deixando bem bonitinho. É muito importante que você use os dedos, mas alise, tá, gente? Não tem como a gente modelar sem os dedos, né? Mas conforme a gente toca, sempre vai ficando digitais. Então, a gente vai sempre alisando, tá? Ó, e ficou assim o meu narizinho. Então, eu continuo fazendo os movimentos até que esteja de acordo com o que eu desejo, né? Eu vou olhando, ah, não tá legal, eu vou fazendo. E se precisar, eu desmancho e refaço de novo, tá? Ó, e vou centralizando aqui também, agora deixando mais avincalado o queixinho. E vou suavizar também as marcações aqui na lateral, para não deixar tão aquele vinco aqui, né, nas laterais da bochecha. Eu quero deixar ele um pouco mais fofinho, assim, um chibi mais kawaii, né? Que nem eles falam, eu acho que é kawaii, kawaii, não sei, mais fofinho. Ajeitei bem, olha que gracinha que fica, gente. Fica muito fofo e o resultado final é maravilhoso. Bem dengozinho, bem bonitinho. Alisei bem, alisa bem a área dos olhos, sempre alisando, puxando para cima. Observe que a parte mais demorada é a parte da modelação do rosto, né? Então, o rosto sempre vai ser a parte mais demoradinha.
Então, eu sempre uso bastante, ó. Aqui onde eu tô fazendo o movimento de vai e vem com a base, é por detrás. Observe que eu não toquei na parte do queixo ali, né? Aonde eu marquei ali, vinquei o queixinho, eu não toquei. Então, foi mais por detrás ali, pra deixar bem retinho, bem bonitinho na hora de eu estar colocando no pescoço, ficar um acabamento bem legal. Ajeitei mais aqui o narizinho, que eu achei que tava meio tortinho. E com o dedinho eu vou vindo a fazer esse movimento, levando um pouquinho a bochecha pra cima e ajeitando também, suavizando dessa forma. Mas sempre com a ajuda da base, gente. A gente usa muito a base, tá? Pra tá fazendo esse trabalho. Mais uma vez eu vou fazer a marcação aqui dos olhos e vou abrindo pra deixar bem retinho, pra que na hora que eu vim fazer o rostinho, o olhinho, ele não fique tão pra lateral, né? Tem que ficar bem retinho. Aqui, gente, eu vou marcar o olhinho com um marcadorzinho de olho improvisado. Eu peguei um olhinho que eu tinha aqui, um tamanho M, tá? E eu vou fazer essa marcaçãozinha só pra mim abrir aqui um pouco. Pra mim... E vou marcar os dois. Marco os dois olhinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Na mesma distância e altura. E logo em seguida eu vou ajeitar essas marcações com o meu pincelzinho, aquele que parece um botãozinho. Não quero um olho tão grandão, mas que tenha assim, que seja um tamanho M, mais ou menos, né? Pra ficar bem legal, já que a minha cabeça também vai encolher depois meu rostinho na hora da secagem. Então, essas cavidadezinhas aqui dos olhos também vai encolher, vai fechar um pouquinho, né? Então, eu deixo ele um pouco mais abertinho, mas não tanto. E mais uma vez eu vou ajeitando aqui e deixando um pouco mais arredondadinho, né? E bem de levezinho. Nos buraquinhos dos olhos, eu sempre costumo fazer esses furinhos com o palitinho, porque caso aconteça de ficar algum ar, né, entre ali a minha bolinha e a massa, que saia por aqui e não estrague meu rostinho. Dei uma achatadinha aqui na testa para deixar ele com a testa maior, né? E mais achatadinha, bem retinha. E nisso aqui já deu uma fechadinha na marcação dos olhos. Então, eu venho com o pincelzinho e vou abrindo, tá, gente? Desse jeito. Feito isso, sempre ajeitandinho, bem bonitinho. Mais uma vez, eu venho remarcando, porque eu vou sentindo que conforme a gente vai mexendo, ele vai perdendo a forma. Aí sim, ó, eu vou reservar e nós vamos fazer a orelhinha. Para a orelhinha não tem peso, então eu peguei 2 pedacinhos de massa, mais ou menos do mesmo tamanho. Bem pequeno, não fiz orelhudo também. Vou fazer uma coxinha, ó. Ó, fiz a coxinha e vou posicionar, ó, bem próximo ali da partezinha da bochecha, ó, entre a bochecha e o olhinho. Feito isso, eu só vou marcar e vou reservar e deixar secar. Deixei secar bem sequinho o meu corpinho, estruturei ele da mesma forma que eu sempre faço com vocês, passando o arame pela perninha e saindo no pescocinho. Primeiro eu vou pintar aqui a partezinha da meinha dele, né? Que ele tem uma meinha que, não só ele, mas todos os personagens têm essa meinha, como se fosse uma meinha cortada que pega aqui por detrás. E meio que por cima do pezinho, e vou subindo com ela até certa altura, porque eu não quero pintar toda a perninha dele, né? É só onde vai mais ou menos ficar a partezinha da calça. Então, eu pinto aqui com bastante cuidado, para ficar bem bonitinho ali, principalmente no início, né, da pintura ali, em volta do pezinho. Aqui por cima eu não me preocupei muito, faço isso no outro também, acerto bem os cantinhos e vou pintar o outro pezinho da mesma forma.
Sempre deixando bem simétrico, bem bonitinho aqui o início da pintura. E se borrar, eu sempre limpo com um cotonete ou um algodãozinho. Abri uma minhoquinha bem fininha e dei uma leve achatadinha. Gente, ela é bem fininha porque o pezinho dele é bem pequenininho. Já dá até pra ver, né? Com o corpinho seco, ele tinha 6,5 cm. Então, seco não, molhado, né? Depois que encolheu, sabe que ele ficou bem pequenininho. Ó, passei aqui por volta, por cima, entre os dedinhos. E a pinturinha que foi feita aqui na perninha, simulando a meinha. Ó, eu corto bem rentinho, ó. Observa que a minha massa está bem fresquinha. Eu faço isso nos dois. Peguei 2 pedacinhos de massa. Não chega nem meia graminha, tá, gente? Mas se vocês quiserem usar meia graminha aí, tá pesando pra fazer tudo igual, também dá super certo. Fiz as 2 bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. Fiz um rolinho e dei uma leve achatadinha, ó. Eles ficaram dessa forma. Passo colinha na solinha do pé. E vou colocar a solinha aqui da sandalinha nele. Bem certinha, bem bonitinha. Aí, com o dedo mesmo, eu vou deixando ela mais quadradinha por detrás, né? Dando uma ajeitadinha pra deixar bem bonitinha a sandalinha dele. Nessa outra aqui, que é do pezinho que tem um araminho, eu vou fazer antes um furinho, com auxílio de um palito. Isso para facilitar na hora de eu estar passando no arame e ele chegar lá bem bonitinho, porque muitas vezes a gente passa ali e quando chega lá no final ele sai todo, né, tortinho. Então, coloquei aqui e vou, ó, passar por aqui, ó. E venho ajeitando também. Deixo bem retinha a solinha no sapatinho, no pezinho, ajeito da mesma forma do outro, deixando tudo bem simétrico, bem bonitinho, tentando deixar o mais parecido possível. E reservo, deixo secar. Abri aqui uma massinha, vocês podem usar preta. Aqui eu tô usando um tomzinho de vinho bem escuro, vinho com preto. Mas depois que ela secar, ela vai ficar bem escurinha, quase preta, né? Então, mas vocês podem usar aí um pretinho. Aí eu abri aqui, eu deixei ela meio gordinha. E eu vou meçando aqui no corpinho, ó. E agregando, ó. Ajeitei ali e vou puxando ela. Meu sapatinho ainda tá meio molinho, então tem que tomar muito cuidado. Mas é muito importante que vocês deixem secar para depois estar fazendo isso, tá? Ó, vou puxar aqui. Cortei. Dessa forma, fica esse rolicinho aqui mesmo, tá? Isso também é de gosto. Se vocês verem que tá muito grande, vocês vão colocando aí da forma que vocês acharem melhor pra vocês, tá bom? O jeito que vocês preferirem. Eu deixei ela um pouquinho grossinha, porque eu preciso depois tá puxando um pouco desse volume pra cima. E com a ponta da faquinha, eu vou centralizando ali os cantinhos. Da mesma forma, abri a massa, que cortei essa partezinha. Vou meçando aqui, eu vou dar uma leve aberturinha nessa perna. Tem que tomar cuidado pra não rasgar seu corpinho. Tá? Eu puxei aqui, só que não chegou a rasgar o corpinho, eu só abri um pouco. E eu vou acrescentando aqui, eu vou cortando, meçando, né? Acrescentando nada, gente. Vou posicionando aqui no lugar. Levando essa parte do volume lá pra trás. Pra que encontre com a outra pontinha da calça. Ao mesmo tempo, eu já vou centralizando elas, né? Vou unindo aqui, tá vendo que eu uso a faquinha pra poder tá ajeitando aqui nas perninhas e não deixar grudadinha? Então, eu faço a separação ali com a faquinha, corto o excesso da massa.
aqui por detrás. E vou começar a alisar isso aqui. Então, dei uma leve umedecida com o pincelzinho e venho com o pincel modelador puxando essa massinha pra cima, esse volume que eu deixei. Então, agora é a parte que eu vou começar a modelar essa calça no corpo dele, porque ele é uma peça pequenininha, bem pequenininha, então, muitas vezes é necessário que você remodele aqui no corpo, dependendo do modelo que você está fazendo, do que você esteja fazendo, tá? Então, eu vim puxando ela, ó, dessa forma. E observe que aqui eu já vou deixando um volume também, ó. Eu puxo o volume pra cima e vou deixando o voluminho aqui no popozinho dele. E vou abrindo mais aqui a separaçãozinha e com o pincel eu vou arredondando, dando um acabamentozinho, tirando as rebarbinhas pra deixar bem bonitinho. Tanto a emenda quanto a parte de baixo, tudo bem ajeitadinho. Observe que eu continuei empurrando as massinhas e eu vou tirar a massinha de onde eu achar que seja necessário tá tirando esse volume, eu vou tá tirando, né? Se eu achar que tá volumoso, tem muita massinha, eu vou tirando com o próprio pincel. Aqui também já vou começar a tirar aqui na frente. Então, eu vou tirando dessa forma e ajeitando bem essa calça no corpinho. Nesse momento, você também tem a opção, se você quer deixar ela com a boquinha ali embaixo da calça mais volumosa ou menos volumosa, aí vocês vão tirando com o pincelzinho. Com a faquinha, eu já vou tirando aqui o volume, tá? Esse excesso de massa. Observe que eu sempre deixo ela meia deitadinha, né? Na diagonal, para que eu corte essa massa e ela não fique retinha ali em cima, né? E continuo sempre trabalhando onde eu vejo que tenho necessidade. Então, se aqui tem uma necessidade de eu estar tirando, remarcando, eu vou estar trabalhando ali nele, para deixar bem bonitinho. Com a ajuda da faquinha, eu vou ajeitando aqui a barrinha da calça, né? Centralizando ela ali para dar um bom acabamento. E continuo trabalhando com essa calça, ó, puxando. Eu achei que aqui tava mais gordinha que a outra perna, então eu puxei mais um pouquinho esse volume. E vou deixando o voluminho aqui pra simular o popozinho dele, né? Ficar bem bonitinho. E mais uma vez eu tiro o excesso da massa. Observar o jeito que eu faço com a faquinha. E com os dedos já começo também dando umas leves alisadinhas pra deixar bem bonitinho, bem lisinha essa calça. Agora, voltei a perna pro lugar pra deixar bem retinha. Com o pincelzinho, eu já venho dando uma alisadinha, né? Dando uma umedecida na massa. E vou alisar com o meu próprio dedinho. Então, eu venho com o dedinho, onde dá pra me alisar. Com o dedo, eu vou alisando. E aonde meu dedinho não alcança, eu vou usar o pincelzinho. Aqui por dentro também, vou puxando com cuidadinho. Aí, alisando, alisando, alisando. Bem bonitinho, ó. Gente, é muito fofústico, né? Bem pequenininho, mas fica muito lindinho. Alisa, alisa, alisa. Aqui embaixo das perninhas também eu gosto de passar da calça, né? Eu achei que aqui tava um pouco altinho, então eu dei uma ajeitadinha pra que na hora que eu vinha colocar as outras partes da roupinha não me atrapalhe. Eu deixei dar uma ressecadinha pra sair aquela aguinha, né? Aí sim eu vou vir fazer as marquinhas necessárias que
aqui na minha calça. Então, eu vou fazendo as marquinhas usando o próprio palitinho de dente, tá vendo, ó? Porque ele é bem fininho e por ele ser pequenininho, então, eu uso o palitinho de dente. Aí, eu vou fazendo as marquinhas. Eu faço aqui por detrás também. Aqui nas perninhas, em volta, né? Deixo bem marcadinha. E vamos deixar secar para que a gente depois possa estar colocando a parte de cima da roupinha, tá? Depois que eu faço toda a marcaçãozinha, eu venho com o pincelzinho de água, suavizando, tirando algumas possíveis rebarbinhas, né? E vamos deixar secar. Abri uma massa branca. Eu uso 2 tonzinhos quando vou fazer o sasque, o branco ou às vezes um cremezinho, porque nem sempre a prosinha dele é branca, né? Tem umas imagens que aparece branquinho, outra que aparece um branquinho encardido, né? Então, eu ou uso branco ou uso um cremezinho. Cortei aqui a minha massinha branca. Vou centralizando aqui, acertando as rebarbas, né? As beiradinhas. Aí, com essa ferramentinha, eu vou dobrar ela e vou cortar ela dessa forma. Vocês podem usar um cortador redondo, tá? Pra você estar cortando aí essa partezinha, mas sempre tem que deixar essas beiradinhas aqui mais ou menos retinho, ó. Dessa forma. E eu vou messar aqui no corpinho dele, ver se tá legal o tamanho. Gente, é muito bom que vocês deixem essa massinha um pouco, alguns minutos ali ressecando para você estar colocando. Eu pulei essa etapa, mas se vocês deixar, fica melhor para trabalhando, tá bom? Aí eu vou cortar aqui, ó, vou de encontro e vou acertando com a tesoura, tá? Então, a gente vai acertando com a tesourinha. A golinha dele é bem abertinha, porém, ele é um chibizinho, então ele quase não vai ter pescoço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu ajeitei aqui a camisinha. Não passei cola no corpinho. Observe que eu não passei colinha no corpinho. Então, eu venho só onde eu vou estar colocando os bracinhos, passo a colinha ali por dentro e ajeito a minha roupinha. Aí, eu vou cortando aqui, ó, ajeitando essa parte da golinha. Eu vou tirar todo o volume, né? Deixar mais ou menos da altura que eu deseje. Lembrando, né? Levando em consideração que ele não tem pescoço grande, né? Aquele pescoço alongado. Ele tem um pescocinho bem curtinho, é um chibizinho. E esse excesso do meu pescoço aqui, eu tenho que enfiar ele dentro da cabeça para dar mais firmeza, né? Mais sustentabilidade ali, mais segurança à minha cabecinha no corpo. Aí, eu vou vir ajeitando com os dedinhos, dando um movimentozinho na golinha. Observe que é branquinho, então às vezes vem algum cisquinho, né? Cai algum cisquinho e tudo mais. Vou continuar acertando essas pontinhas, tá, gente? Eu ajeito bem e ela ainda tá bem longuinha, então eu vou dando uma acertada e depois eu ainda retiro alguns excessos com a tesoura, tá? Ó. Feito isso, eu venho com o pincelzinho e vou passando em volta com muita delicadeza. Aqui tem um cisquinho, ó, observe que tem um cisquinho, tá bem ali pra vocês verem. E eu vou acertando aqui e vou tirando devagarzinho o meu cisquinho com o pincelzinho, porque ele não tava grudado ali, muito grudado no corpinho. E eu vou dando, ó, ajeitando a golinha aqui por cima do ombro. Observe que com o pincel modelador eu empurro ele para mais próxima do pescoço, tá vendo, ó? Que ela vai subindo pra cima. E aqui eu vou ajeitar essa golinha, porque ela puxou, né, ali, conforme eu fui mexendo, deu uma entortadinha. Então, eu vou acertar ela com a faquinha e depois eu vou ajeitar com o pincelzinho modelador. Desse jeito, coisa mais rica. Ó, vou ajeitando aqui, fazendo a marcaçãozinha, né, dando um acabamentozinho bem bonitinho aqui na frente. Ó, ficou desse jeito. Vamos deixar secar.
O bracinho também, gente, a mesma coisa. Eu pintei aqui a luvinha dele de preto. Vou passar colinha somente nessa partezinha aqui de cima do ombro. O resto do bracinho eu não passo colinha. Já deixei aqui a minha massinha alguns minutos aqui dando uma ressecada. Observe que eu tô colocando nela, ela já tá mais firminha, né? Então, eu dou uma dobradinha ali onde eu vou encaixar no meu bracinho, ó. E vou levando ela pra trás, juntando. Observe quando a gente leva pra trás, ela dá tipo um volume, né? Ali uma dobradura entre a curva do cotovelo. Então, isso aqui a gente ajeita. Ó, venho bem retinho aqui do antebraço e vou cortar. E depois eu corto, ó. A massa tem que estar bem junta do antebraço. Observe que até cortei ali um pedacinho, né? Mas não faz mal que isso aqui a gente puxa a massinha, ó. E ajeita, tá? Vou alisar bem esse meu bracinho. Aqui deu uma saidinha fora da câmera, mas eu só tava alisando mesmo, ajeitando ali aquela partezinha. Aí eu vou dando um movimento, aí vocês vão deixar a manga da altura que vocês quiserem, né? Do tamanho que vocês quiserem, se querem uma manga mais aberta, uma manga mais fechada, mais curta, etc e tal, tá? Isso é de gosto. Na hora de vocês estiverem modelando, vocês vão aí decidir o jeito que vocês vão querer deixar essa manga. Mas o importante é que ela esteja sempre lisinha, principalmente aqui nessa partezinha, tá? Essa parte do cortezinho é bem difícil da gente deixar bem lisinho. E aqui tá o outro bracinho, fiz a mesma coisa, ó. Só que ela vai estar caidinha, então ela ficou abertinha pra trás, baixo, né? Como se fosse uma boquinha de sino. Aí, essa daqui eu achei que ficou muito longa, muito compridinha. Aí, eu vou dar mais uma ajeitadinha e vou cortar essa pontinha, porque eu achei que ela ficou muito maior, né? E alisa. Dessa forma, vamos deixar secar para depois colar no corpinho. Vou abrir aqui um pedaço de massa, eu tô usando o Violeta Cris, tá? Mas vocês podem usar aí a cor que vocês tiverem, que fique mais próximo ali daquele lençol que ele tem enrolado na cintura, lençol. Eu falo que é lençol porque parece um lençol, né? Que ele amarrou um lençol ali e tudo mais. Então, ó, eu abri a massinha um pouco gordinha, eu deixo a parte de baixo um pouco mais grossa e eu vou centralizando aqui, ajeitando as beiradinhas. E meço aqui no meu corpinho. Observe que aqui eu já tinha colocado, eu tentei colocar uma vez e deu errado, gente. É assim mesmo, muitas vezes a gente tenta colocar, começa e tem que fazer, tirar, né? E muitas vezes a gente tem que começar do zero ali, mexer de novo no nosso corpinho. Então, eu retirei e tô refazendo novamente, por isso que ele tá meio bagunçadinho ali embaixo, tá? Ó, trouxe até aqui e vou juntando as pontinhas dessa forma. Observe que ele não ficou tão junto do corpinho, né? Sempre deixo também um voluminho pra cima. Aí, com a minha agulhinha, eu vou centralizando, eu vou acertando ele no corpo, dessa forma, deixando essa sobrinha pra cima, que ele tem nessa partezinha da roupa dele, ele tem uma sobrinha pra cima, né? Feito isso, eu vou cortar aqui a pontinha pra deixar um pouco mais vincado aqui, que é bem assim, vincadinho. E vou tirando toda a rebarbinha com a ajuda da esteca, ó. Observe que eu vou alisando ali por dentro com a ponta da própria faquinha. Peguei um pouquinho de água junto com ela e vim passando, ó. E vou remarcar aqui, ó. Feito isso, eu vou fazer alguns movimentozinhos. Gente, aqui saiu um pouco da câmera, mas eu só tô fazendo aqui uns movimentos, pra fazer aquelas movimentos da dobra, tá? Faço isso com agulha, só pra me direcionar depois, aqui por detrás também, e levanto um pedacinho das beiradinhas. Venho aqui por baixo, eu vou levando, ó, pra deixar bem marcadinho. Depois vai secar essas marcações, vai suavizar. Aí, eu vou passar o pincelzinho modelador de água, tá? A gente passa o pincelzinho de água, umedecer bem essa massinha.
E eu vou alisar, gente, eu vou acertar todas essas marcações, deixar bem bonitinho com o meu pincelzinho modelador, que é esse menorzinho. Então, ó, observe que eu vou deixar bem bonitinho aqui na frente. Então, eu venho alisando e puxando, ó, dessa forma, com bastante cuidadinho, ó. Também vou remarcando ali embaixo, observe que eu vou passando o pincelzinho e levando até o volume ali, o excessinho de massa, ó, uma sobrinha. E eu vou tirando, ó, uma faquinha e vou alisando, ó, bem lisinho, bem bonitinho, ó. Vou passar por aqui também, observe que eu passei ali, fiz outra marcação. E vou deixar bem lisinho. Aqui por detrás também eu passei o pincelzinho para reforçar mais as marcaçõezinhas. E vou alisar, suavizar aqui para dar um acabamento bem legal com o pincelzinho de água. Pode ser qualquer pincelzinho com cerda bem massinha para você estar fazendo isso, tá bom? Bem aqui, ó, eu senti que tinha uma bolinha dentro e ela tava dando uma rachadurinha, então eu vim novamente com o pincelzinho e fui levando pra cima, ó, tirando ali a bolha e alisando. Soltei aqui as beiradinhas, ó, alisei ali também com o pincelzinho, aqui por cima. Aí, lavei o pincel, tá? Aqui, quando você vir pra parte branca, lava bem o pincel, tira toda a sujeirinha. E vou deixar secar, para que a gente possa estar colocando o bracinho no lugar. Peguei uma minhoquinha, gente, bem compridinha, do Violeta Cris, junto com o branquinho. E a gente vai fazer uma cordinha, gente, é bem fininha, tá? E vou abrindo aqui, fazendo uma cordinha com esse movimento. Fiz bem compridinha, já com sobra, pra gente tá fazendo o lacinho e a cordinha. Corto aqui, ó, as pontinhas. Vou cortar um pedacinho aqui, ó, mais ou menos o suficiente pra mim poder dar volta no corpinho dele. Ajeito aqui as pontinhas e vou colar, ó. Aqui em volta da cinturinha. Essa sobrinha eu vou fazer aqui o laço que ele tem na frente, então eu faço aquela técnica do E, um E pra fora e um E pra dentro. E vou ajeitar aqui, ó, no meu próprio dedinho, vou centralizando ela pra deixar bem firminha ali. Corto aqui essa barbinha, deixo bem grandinho o laço, porque o laço dele é bem grande ali na frente. Posiciono no lugar e vou acertar esse lacinho aqui aqui na frente. Então, eu venho ajeitando a minha massinha, desenhando na própria emenda aqui no meio do laço, o nozinho, tá? E também já vou dando um movimento aqui nessa partezinha, da ponta do laço. Eu sempre dou um movimentozinho para não ficar tão estático, né? Ele tão paradinho, ó. E deixo secar. Aqui o meu bracinho já tá sequinho, então eu vou cortar aqui a beiradinha para mim poder fazer o encaixe ali no bracinho. Às vezes é necessário da gente estar cortando, tá? Então, eu cortei para fazer o encaixe e vou, ó, dessa forma, meçando no corpo. Faço isso nos dois, né? Fiz nos dois. Limpo bem limpinho, que a gente vai fazer um enxerto. Limpo aqui também em volta do meu corpinho, tudinho, pra tirar toda a sujeirinha. Aí, sim, eu vou colar ele aqui no lugar, colinha instantânea. Sempre que o seu ombrinho ficar muito largo, assim, é muito bom a gente tá cortando pra tá colocando no lugar. Já colei, já tá, ó, bonitinho. E a gente vai fazer um enxertinho, tá? Peguei um pedacinho de massa, eu vou passar aguinha, tá, gente? Tô usando aguinha, vou passar aqui e volta.
Vou colocar um pedacinho de massa nesse cantinho. Gente, e coloquei um pedacinho aqui também. Não passei em volta do braço, porque ele já tá, né, tem a manguinha ali por cima. Então, eu só coloquei nessa parte da frente e de trás. E eu vou unir usando o pincel modelador. Então, eu vou fazendo esses movimentos, tá? Puxando a massinha, gricando bem ali no corpinho, na manguinha. E acertando bem, deixando bem bonitinho. Observe que eu puxei bem a massa ali entre a golinha da manga, para dar um acabamento bem bonitinho. Aqui também. E esse voluminho, ó, observe que eu tô trazendo pro outro bracinho esse voluminho, porque eu achei que aqui ficou faltando um pedacinho de massa próximo desse bracinho. Então, onde eu vejo que tá faltando alguma massinha, eu só vou puxando, né? Ou se eu vejo que tá com sobra, eu vou retirando ali na hora do enxerto. Depois que seca, não tem como retirar, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, prestar bastante atenção quando estiver fazendo o enxertinho. Com o pincelzinho modelador com a ponta mais fininha, eu dei o acabamento aqui entre as axilas, né? Entre o bracinho, ó. E alisei com o pincelzinho modelador. E vou alisando bem esse meu corpinho, tá? Pra ele ficar bem bonitinho. Aqui também, ó, em volta, nas beiradinhas ali da gola, em todos os cantinhos, eu vou ajeitando. E vou alisar tanto na frente quanto atrás, tá? Pra deixar bem bonitinho. Vou dando acabamento. Aqui eu dei uma batida na câmera, gente, e dei uma tremidinha. Feito isso, vou deixar secar pra gente colocar a cabecinha. Pra pinturinha aqui, gente, eu fiz um esboçozinho de marrom. Fiz na boquinha aqui com marronzinho, só pra me direcionar. Fiz aqui por cima, primeiro eu contornei a metade aqui da bolinha branca, né? Com formatozinho redondo. Depois eu puxei um risquinho, ó, com marronzinho mais retinho por cima. E fiz a quininha aqui da lateral, puxando pra dentro, sabe? Aquela pontinha do olhinho. Fiz todos os esboçozinhos com marronzinho. E a íris por dentro, eu fiz um esboço fininho com vermelho, tá? E feito isso, eu venho com o preto e vou começar a fazer contornar tudo, a partezinha aqui do contorno dos olhos, né? Que é dos cílios, pra deixar bem bonitinho, pra facilitar, né? Eu uso sempre tinta PVA. Vocês podem usar aí a tinta que vocês acharem, né, de sua preferência. Pra mim poder estar fazendo os cílios, sobrancelhas, dependendo, né? Dependendo do tom, eu prefiro também fazer a sobrancelha com aquarela. Primeiro eu comecei aqui contornando a parte branquinha, né? Fazendo os cílios por dentro. Então, eu venho do meio pra fora, sempre do meio para fora, tá? Vou ajeitando com bastante cuidadinho. E já venho puxando aqui por cima, ó, dessa forminha, trazendo o fiozinho, né? Deixando a pontinha, passando esse fiozinho. E já levando também, ó, observe que aqui eu dei uma borradinha, achei que ficou muito grosso, então eu vim tirando o excesso por cima com o cotonete, tá? Ó, eu fui tirando o excessozinho, limpando, que eu achei que tinha dado uma borradinha ali, não gostei do resultado, achei que ficou um pouco grossinho. Então, eu retiro e mais uma vez, ó, eu vou fazer o processo aqui da pinturinha. Então, assim, gente, quando a gente coloca aqui um videozinho, tudo editadinho, né, bonitinho, só com os passos certinho, dá aquela sensação de que a gente consegue fazer tudo de uma vez, né, só, tão rapidinho, mas não é. Muitas vezes a gente tem que refazer, né? Coloca lá a foto da peça bonitinha, aí, nossa, como conseguiu, né? Mas tem um processo ali por detrás, um faz, refaz, desmancha, faz de novo, joga fora, faz de novo, e assim vai indo. Muitas vezes a gente tem que refazer a peça do zero, né? Dependendo do resultado final, se a gente não gosta, acaba tendo que refazer do zero.
Ó, puxei aqui, por dentro eu deixei mais fino. Observe que eu deixei aqui mais fino. E na lateral ali por fora, eu deixei ela mais gordinha, né? A sobrancelha é mais grossinha. Aqui eu achei que ela tava muito grossa, então eu retirei e vim ajeitando novamente. Fiz o risquinho aqui por cima com o pretinho bem diluído. Observe que ele tá bem clarinho nesse pretinho. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou puxando aqui por dentro primeiro os cílios internos, né? Digamos assim. Borrei. Gente, eu pausei, limpei e refiz aqui da mesma forma do outro, porque fica muito longe, sabe? Da minha direção, do meu ponto de visão, pra ficar debaixo da câmera. Então, às vezes, a gente tem que... Acaba acontecendo os acidentes. Pra fazer os olhos do Sasuke, eu também tô usando tinta PVA, porque a minha aquarela, ela é bem clarinha, então eu quero um olho mais escuro. Então, eu vim aqui contornando, né, toda a minha íris, bem bonitinha. Primeiro eu faço o contorno, né, com o pincel. E vou preenchendo ela aos poucos com a minha tinta diluída, tá? Não é pegar ela lá e já vir passando, não. Ela tem que estar bem fininha para que não fique aquela coisa grosseira, tá? Então tem que ter muito cuidado. Dá para fazer a pintura da íris com o PVA? Dá sim, mas tem que ter muito cuidado para não ficar grosseiro. Tem que estar, a tinta tem que estar diluída, tem que estar bem... Na hora que você for espalhar, tomar cuidado para não ficar muito grosso. Como ela seca, depois você não consegue limpar, então você já tem que estar pintando uma íris e já fazendo aqui antes que ela seque, tirando a partezinha onde você quer estar tirando com a tinta, né? Porque ela é bem diferente da aquarela. A aquarela, ela secou, você vê com o pincel úmido, você ainda consegue tirar ali o excesso, né? E tudo mais, trabalhar por cima. A PVA não, ela resseca, você já não consegue fazer ali o trabalho, então você já tem que vir logo em seguida já fazendo aqui o ponto de luzes, né, do teu olho aqui, tirando um pouquinho da tinta com o pincelzinho. Então, eu fiz desse jeito para deixar embaixo mais clarinho e em cima mais escurinho. Já fiz a outra íris, então eu vim aqui com a ponta do pincel, com o meu preto diluído, tá? Porém, não pode ser aguado, é só diluído. E fiz aqui o pontinho da menininha do olho dele. Gente, nem sei se é menininha do olho, né, que falam, mas os antigos falam menino do olho. Então, eu fiz aqui o pontinho preto. E com um pinta-bolinha bem pequenininho, eu vou fazer 3 bolinhas, ó. Aqui nas lateralzinhas e outra em cima, pra fazer aquele efeito que ele tem no olho, né? Que é o do Sharingan. Eu acho que é Sharingan, né? Aí, com a ponta do pincel, antes de secar, eu venho na beiradinha e puxo, ó. Com bastante cuidadinho pra fazer esse detalhe, que é aquele do Yin Yang, né? Ela dá aquela... Lembra o Yin... Acho que é Yin Yang, alguma coisa assim. Com um preto bem fininho, eu vou passar aqui por cima da boquinha. Gente, é bem fininho, tá? Aqui no vídeo eu deixei um pouco mais grossinho para que vocês pudessem estar visualizando melhor. Mas é bem fininho, tá? Só bem diluidinho, bem delicadinho para depois você tá fazendo a pinturinha ali, passando um mais rosadinho, um mais vermelhinho para dar uma sensação assim de saudável no olho. Eu puxei a sobrancelha dele um pouco vincada para cima. Observe que por dentro ele tá vincado. Gente, a sobrancelha é o que vai dar expressão a esse rosto, tá? Então, a sobrancelha é o que dá expressão a qualquer rosto que você venha fazer. Se eu deixasse ela para baixo e subisse como se fosse um acento, ele ia ficar com cara de bravo. Aqui eu quis fazer ele mais assim, dengoso, sabe, manhosinho. Tipo assim, mamãe, o Sasuke, o Naruto me bateu, sabe? Com aquelas carinhas chorosa. Então, eu puxei um pouquinho aqui essa sobrancelha, essa pontinha da sobrancelha pra cima, tá? Observe que ele ficou com a carinha assim meio de manhosinho, né? Meio chorosinho. Aí, ajeito bem, deixei bem fina também. E
nas pontinhas eu fiz 2 risquinhos em cada uma, para dar um acabamento. Contornei de preto, bem fininho, as íris. Olha que gracinha que fica, muito fofo, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Então, assim, lembrando que dependendo da posição, a sobrancelha é o que vai dar expressão na tua peça, tá? Nunca esqueçam disso. Aqui eu puxei o contorno, bem fininho também, faço a mesma coisa sempre no outro lado. Gente, sempre procurando deixar o mais parecido com o outro possível. Nunca vai ficar idêntico, né? Porque é algo feito à mão, não é xerox nem nada. Mas a gente tenta deixar o mais parecido possível. Aqui eu achei que ficou um pouco grossinha, né? Então, eu tirei com cotonete, limpei. E mais uma vez eu venho fazendo, refazendo aqui o contorno da íris, tá? Bem bonitinho. Gente, comentem aqui no vídeo, me digam o que vocês acharam, o que vocês estão achando da aulinha do Sasuke, tá? Mais uma vez eu dei um contornozinho aqui para aparecer melhor no vídeo para vocês tá vendo. E com o cotonete eu vou tirar um pouquinho aqui embaixo dessa partezinha, porque esse aqui é tipo uma curvinha da boquinha, né? Então eu achei que ficou grossa, retirei, afinei um pouquinho mais ali a boquinha dele por cima, né? E mais uma vez eu vou refazer esse queixinho, a partezinha ali inferior, tá? Aqui eu já tô fazendo com um marronzinho terra. Gente, o marronzinho terra que eu tô usando aqui, ele é um marronzinho avermelhado, é da paleta de aquarela, tá? Vocês podem usar o marronzinho que vocês tiverem aí, que dá aquela sensação assim, um pouco avermelhada. Então, eu vou refazendo ele, ó, nesses cantinhos, contornando. Aqui embaixo, eu puxei também uns cílios inferior. Observe que eu não encosto no outro, é só na metadezinha, ó, um pedacinho próximo da íris, tanto de um lado quanto do outro, tá? Ó. Se borrar, limpa, que eu borrei também, ó. Pincelzinho esbarrou e eu acabei borrando. Então, eu limpei e vou novamente, com bastante cuidado, refazer isso aqui. Feito isso, olha que coisa mais linda que fica, gente. Eu amei fazer ele, apesar dele ser bem trabalhosinho, tá? Aí, antes do efeito das luzes, eu vou fazer o sombreamento desses olhos, porque eu quero estar fazendo o efeito de sombra no olho, então, às vezes eu acabo escondendo o efeito de luzes, dependendo onde eu vou colocar. Então, eu primeiro vou fazer esses efeitos, tá? Sombreamentozinho. Mas isso aqui é opcional, tá, gente? É de gosto, nem sempre eu faço dessa forma. Primeiro eu faço o efeito de luzes, depois eu venho com sombreamento. Mas como eu não quero esconder muito aqui o efeito de luzes, então eu já vou vir com o sombreamento para me usar o mesmo pincelzinho, porque ele é pequenininho, para fazer o efeito de sombra dos olhos, tá? Gente, eu amei esse pincelzinho, eu quero comprar mais uns 4, porque, nossa, eu uso muito. Aí, às vezes, eu tenho que estar fazendo aqui, sabe? Pulando uma etapa, adiantando outra para poder usar o mesmo depois no efeito de sombra. Porque se você usa o pincelzinho no efeito de sombra, depois você não consegue estar usando ele num efeito mais claro, né? Porque o sombra a gente usa o preto. O efeito de sombra é esse aqui que a gente vai fazer, que é o de profundidade que dá nos olhos, tá? Então, eu uso o pozinho preto da Ceramanil. Antes disso, eu vou fazer o efeito aqui mais escurinho também da íris. Então, eu peguei esse pozinho vermelho da Ceramanil, não, do Emerson Nogueira, tá? É o do kit humanizado e vou dar uma escurecidinha por cima dessa íris. Agora sim, com o mesmo pincelzinho, gente, não é aconselhável vocês sempre estar usando o mesmo, tá? Só tô usando o mesmo porque eu só tô com esse e eu amei essa cerda, é maravilhosa.
Então, eu quero comprar mais dele pra mim estar trabalhando. Por ser bem pequenininho, é pincelzinho de maquiagem, tá? Normal. Aí eu venho com o preto fazendo aqui o efeito de sombra, de profundidade dos olhos, ó, bem próximo ali. Observe que fica bem delicadinho, ó, com esse pincelzinho. Eu amei esse daqui. E pro blush, eu vou estar usando o pó rosa fluorescente da Cerama New. Eu amei esse pozinho pra estar fazendo os efeitos de blush, gente. Ele dá um ar, assim, bem diferente, sabe? Uma leveza na pressa, não fica tão rosado, sabe? Fica meio alaranjadinho, e eu gostei muito dele. Mas isso é de gosto, tá? Vocês usem aí o que vocês preferirem, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou fazer o efeito de luzes, tá? Nos meus olhos. Mas isso aqui, gente, do jeito que eu fiz, é opcional. Vocês podem estar fazendo antes, tá bom? Fazendo o efeito de luzes antes de qualquer, dar o acabamento, antes do sombreamento do rosto, do blush, de tudo, tá bom? Aí eu vou vir por aqui, ó, fazendo um efeitozinho de luzes embaixo desse risquinho, bem delicado, tá, gente? Tem que ser bem delicadinho, pra não ficar grosseiro. Então, aí a minha tinta branca tá bem diluidinha. Observe que eu sempre tô tirando, eu molho o pincel lá, pego aqui a tinta e dou uma tirada do excesso de água também na minha mão, tá? Não aconselho você estar fazendo direto na mão, mas isso aqui é uma mania que eu desenvolvi com o tempo e tento evitar, mas tá difícil, sabe? Então, eu vou tirando ali o excesso pra não escorrer, porque se o pincel tiver muito carregado de água, quando você encostar na peça, ele vai derramar, sabe? Vai manchar a tua peça. Fiz uma gotinha ali em cima de branco, 3 gotinhas aqui embaixo, próximo desse efeitinho que ele tem no olho. E bem próximo dali também, ó, fiz uma gotinha. Aqui embaixo também eu passei um risquinho bem de leve, tá? Entre os cílios inferior e a íris, tá? Com muito cuidado para não borrar e não tirar ali o contorno deles, tem que ser bem delicadinho. Aqui nesses cíliozinhos também eu puxei um pouquinho na lateral, passei um pouquinho, só para dar um efeitinho melhor. Observe que eu não fiz muito efeito de luzes, mas é o suficiente para fazer um detalhe bem bonitinho, né? Para dar vida a esses olhinhos. Aqui embaixo também da boquinha eu passei um risquinho, ó. Observe que o risquinho aqui tá bem delicadinho embaixo, nem quase não tá dando pra ver, né? Então, é assim que ele tem que ficar, um risquinho bem delicado. Quando você for tirar a fotinha, que apareça bem singelo, sabe? Aquela coisa bem delicada, pra não ficar grosseiro. E também fiz aqui, ó, bem delicadinho em volta desses cíliozinhos, né? Da sobrancelha, na verdade, né? Dos cílios. Achei que tinha ficado muito pequenininho essas gotinhas, então, esse efeito de luz aqui em cima, então eu dei uma aumentadinha e ficou assim o rostinho. Espero que vocês tenham gostado. Beijão! Gente, eu peguei o meu rostinho depois de toda a pinturinha, bem sequinho, e passei uma mão de verniz para proteção desse rosto, porque conforme eu vou estar gravando, eu vou estar muito distante, né, da minha área de visão, ele fica bem longe de mim, então acabar, para evitar de sujar e borrar meu rostinho. Mas isso aqui, gente, não façam, tá? Só façam depois que tiver sequinho, vocês terem terminado todo o seu processo aí, e que ele estiver bem sequinho, sim, vocês usam verniz, tá bom? Só foi uma prevenção aqui pra mim não danificar o rostinho, tá bom? Então, passei aqui a colinha, peguei um pedacinho de massa. Vou sovar bem essa massinha preta, gente, é bem pouca, só pra gente cobrir ali, fazer o fundinho da cabecinha dele. Fiz uma bolinha e vou achatando, ó, aqui na minha mesa. E vou espalhar ela aqui nessa cabecinha para cobrir o fundinho e tudo mais, tá bom? Observe que é bem pouca massa mesmo, eu vou espalhando e deixando bem fininho com os próprios dedinhos. Levando ali para próximo, né, da orelhinha, não tão próximo, eu não deixei tão próximo.
E aos pouquinhos eu vou trazendo, ó, usando também a parte gordinha da mão. Gente, o verniz que eu uso é o verniz fosco, tá? E com a base eu venho ajeitando aqui, centralizando bem essa minha massinha na cabecinha. Em alguns momentos, sem perceber, eu acabo tirando da câmera, mas é bem pouca coisa, dá pra vocês verem certinho, tá? Aí o processo e tudo mais. Fiz algumas coxinhas pequenas, tá? Com a massinha preta. E eu vou cortar as pontas, ó. Vou cortar mais ou menos no meio, gente, tá? Então, vocês vão fazer mais aqui, isso aqui é zoiômetro, tá? Não tem como pesar, nem nada. Então, aqui é mais zoiômetro, então vocês vão abrir uma imagem de referência do cabelo e vão trabalhar em cima dela, tá bom? Então, embaixo, ó, eu começo com algumas pequenas porção, né, de massa, bem pouca. E venho posicionando aqui embaixo, bem ali juntinho, onde termina aquela massa pretinha que a gente forrou a cabecinha, eu vou posicionando. E ajeitando aqui o meu cabelinho, ó. Posicionei 3, então eu venho espalhando eles, ó, unindo, tá? Não é espalhando, é selando eles ali, alisando, bem bonitinho. Tanto aqui pra cima, ó, porque isso aqui depois vai aparecendo, né? Então, eu quero que ele fique bem juntinho, bem bonitinho. Então, eu venho fazendo isso aqui e por dentro também unindo na partezinha ali da massinha preta, pra dar um acabamento bem legal e deixar bem bonitinho. Gente, essa aqui não, né? Esse é o processo mais difícil do Sasuke, que eu achei. O mais demorado também, gente. Foi quase 2 horas fazendo esse cabelinho entre coloquei, não gostei, retirei e recomecei. Então, assim, é bem complicado fazer o cabelinho dele, sim. Não é fácil. E você tem que vir alisando, colocando os pedacinhos de massa ali, né? Os conezinhos de massa, vamos dizer assim. E alisando. Observe que eu coloco uma camada e aliso. Esses daqui são os menorzinhos. E onde eu vou sujando, observe que às vezes eu dou uma sujadinha, então eu venho com cotonete e vou limpando. Agora sim eu vou pegar mais uns pedacinhos de massa um pouco mais gordinho, tamanhos aleatórios, tá? Eu não fiquei preocupada em fazer tudo do mesmo tamanho, não. Eu quis estar colocando aqui as mechinhas em tamanhos aleatórios. Aí eu fui intercalando eles, alguns momentos eu puxei algumas pontinhas, porque eu achei que tava muito gordinhas, muito grande, né? Observe que algumas tá bem grossinha, outras tá um pouco mais fininha, mas com bastante paciência, eu fui agregando elas e dando um acabamento bem legalzinho. Então, eu já vim aqui unindo aqui por cima também. Deixando bem lisinha. Posicionando na lateral e algumas eu fui dando uns movimentozinhos no cabelinho também, um eu deixava pra cima e outro eu fui deixando pra baixo, então eu fui brincando com as pontinhas também, tá? Aqui eles ainda estão tudo virado pra mesma direção, mas depois eu fui trabalhando nas pontinhas. Vou ajeitando aqui, observe que eu vou puxando e tentando deixar bem ajeitadinho, né, nas lateral, sem deixar rebarba nem nada, para que eu não venha depois ter que estar refazendo, nem nada, sabe? Então, com bastante cuidado. Observe que eu passo o pincel aqui por baixo também, ó, eu vou unindo, tá? Os cantinhos. Depois eu vou alisando. Faz bastante sujeirinha esse cabelo. E é bem cansativo, confesso pra vocês que eu cansei bastante de fazer esse cabelo. Só que o resultado final é bem bacana, gostei muito, sabe, do resultado, fica bem lindinho.
Vou com o pincel, venho com o pincelzinho de água, pincel modelador, pincel de água. Observe que até com a ponta do pincel mesmo, com o próprio pincelzinho de água, eu vou dando uns movimentozinhos nessas pontinhas. E sempre que eu coloquei, né, as mechinhas, eu sempre vou alisando, para deixar bem bonitinho. Então, assim, pra esse cabelinho, os cabelinhos dos outros personagens também, basicamente a mesma coisa, é muito alisamento, bem demorado também, tá? Aqui eu já vim colocando os mais gordinhos, fui puxando aqui, ó. Aí eu achei que não ficou legal, achei que estavam muito comprido, então eu vim por baixo, tirando, ó, com a tesourinha. Observe que eu tiro por baixo, ó, com a tesourinha, mantendo ali as pontinhas, bem bonitinha. E logo em seguida eu vim de novo com o pincelzinho de água e fui passando para tirar ali a rebarba da tesourinha. Em alguns, aqueles lá de baixo, que foram os primeiros, que era pequenininho, eu tirei por cima, porque eu não consegui tirar por baixo, mas alisei com o pincelzinho e ficou bem bonitinho, não ficou rebarba nem nada. Então, assim, de todo o processo de produção do Sasuke, essa é a mais demorada. Daqui pra frente eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão cansativo para vocês e nem para mim, né, que tô aqui editando, para ficar um pouco mais dinâmico e tudo mais. Então, aqui eu vim colocando já gordinho, observe que eu vou colocando uns mais gordinho e alisando da mesma forma, tá? Sempre alisando, coloco e vou alisando. E assim ele já vai dando o movimento, né, no cabelinho dele, porque é cheio de pontas mesmo. Então, o cabelinho, nem sempre que você vai fazer, ele vai ficar igual, né, já que é algo bem complexo, né, esse cabelinhos deles. Então, ele ficou próximo, né, do primeiro que eu fiz, mas diferente, né, os movimentos das pontas e tudo. Isso que é o legal, né, do artesanato, que eles nunca são igual, por isso que se diz peças exclusivas, né. Então, alisei bem, cortei as pontinhas novamente ali com a tesourinha. Ajeitei com os dedinhos. E sempre alisando, tá, gente? Nunca esqueçam de estar alisando. Aqui eu troquei de pincel, peguei com a cerda mais larga, porém a cerda dele é bem macia, tá? Só peguei com a cerda mais larguinha, porque eu gosto desse pincelzinho. Ele não é pincel de água, é um pincel de cerda macia comum. Aí eu vou movimentando aqui, observe que agora eu vou mexendo com as pontinhas, deixando uma para um lado, outra para o outro, uma para baixo, outra para cima. E assim por diante, para poder dar um movimentozinho. Onde eu achei que tinha muita ponta, eu fui tirando. E observe que daqui para frente minha mão vai ficando toda sujinha. Teve um momento que eu tive que parar para limpar a mão e dar uma limpadinha nas ferramentas também, porque vai fazendo bastante sujeirinha esse cabelo. E sempre eu vou alisando, tá? Aqui eu já começo virando ele pra direçãozinha, que é o cabelo dele. O cabelo dele, ele vai subindo, depois sempre jogado pra uma direção. Mas mesmo assim eu vou mexendo com os movimentos das pontinhas. Então, a partir dessa camada, eu sempre vou movimentando ele para o lado, para só um lado. Com o meu pincelzinho, agora eu começo a puxar um pouco como se fosse um fiozinho, apenas em um, sabe? Fazendo uma marcaçãozinha de fios nele.
Nesse momento, ó, dá aquela sensação de que não vai dar certo, que tá ficando estranho, mas a gente alisa e ele vai dando um movimentozinho bem legal, umas marcação bem bonitinha e o resultado final é muito bonitinho, bem bacana. Então eu gostei muito dessa forma de estar colocando cabelinhos neles e eu quero manter também em algumas outras peças, conforme eu for fazer no chibizinho, principalmente nos chibizinhos. Eu quero manter esse estilo de cabelo, né? Uns cabelos mais juntinho, sem muitos fios, né? Aqui eu já vim colocando, jogando um pouco para o lado, né? Que para tá fechando ali mais próximo da orelha, mas sempre cuidando para manter uma distância ali, deixando sempre certinho para que eu possa jogar a franja. Ele tem uma franja bem comprida. Então eu tomei cuidado para não cobrir ali, deixando bem retinho, bem certinho para me colocar a franja e não atrapalhar depois. Então eu segui ali a direção da orelhinha para cima sem ultrapassar. Se vocês achar que essa parte está muito acelerada, vocês dá uma desaceleradinha, tem um botãozinho aqui no lado, tá bom? Que vocês possam estar desacelerando o vídeo e observando melhor o processo. Sempre vou alisando, tá? Fazendo a unção dos fios, para que quando eu venho com o outro, o acabamento fique bem legal. Se vocês tiverem dificuldade em trabalhar assim, tá montando o cabelo todo, né, de uma vez, façam a metade, deixam secar e depois vocês continuam com o processo, tá? Que muitas vezes a gente não consegue fazer todo ali o acabamento, né, do cabelo, por conta dele tá molhado, a gente vai mexendo. Então vocês fazem a metade, espera secar. Aqui embaixo, entre esses dois, achei que faltou uns fiozinhos, então eu agreguei mais fios. Tá? Mas isso aqui, gente, vai depender na hora que vocês vão estar montando, tá? Da imagem que vocês vão estar usando de referência e tudo mais. Então, cada um, na hora que vocês estiverem montando o cabelinho ali, colocando o cabelinho, vocês vão colocando ali do jeito que vocês acharem, né, que está legal, se estiver bacana para vocês e tudo mais. Essa foi a forma que eu fiz esse cabelinho e do outro também, né, que eu fiz um sasque primeiro, que era um pedido, e a pedidos, né, eu fiz esse daqui pro canal. Então, eu vim colocando aqui, ó, agora por cima eu vou colocando mais fiozinhos, um pouco mais alongadinhos. E já venho também aqui dando uns movimentozinhos. Aliso, levo tudo pra frente, ó. Aqui pra frente, eu não fiz tanta melequinha, porque ele já começou a ficar maior, então começou a ficar mais fácil de estar trabalhando. Então, não foi tanta sujeirinha, nem nada. Só que tem que continuar fazendo todo o processo de alisamento, tá? De unção do cabelo, pra deixar bem bonito. Sempre tô trocando de pincel modelador, eu uso bastante esse da pontinha mais fina e molinho, porque ele é muito bacana para dar acabamento, ele entra em algumas partes que o pincel grande não entra. Então, se vocês não têm esse pincel, eu indico para que vocês comprem, porque é muito bom, facilita bastante. E tem uns menorzinhos ainda, que também é muito bom, sabe? São pincéis de unha. Vou alisando aqui em cima. Agora eu peguei outro maior, ó, e vou colocando aqui por cima, ó, e vou empurrando o excesso da massa para dar aquele volume que ele tem em cima, aquela distância. Ó. Em alguns momentos sai um pouquinho da câmera, porque fica longe mesmo, gente. E muitas vezes eu não consigo enxergar onde tá, sabe? É bem longe. Quando eu termino de gravar esses vídeos, pensa na dor que eu tô no braço e nas costas, porque fica bem longe mesmo. A posiçãozinha da câmera, sabe? Ó, coloquei um maior ali por cima. Observe que agora eu vim só posicionando mesmo ali por cima,
Fiz outra coxinha, posicionei aqui do lado, onde eu tinha uma entrada aqui, ó. Então, eu posicionei ela e fui ajeitando pra deixar bem rentezinho ali, ó, bem próximo. E depois, eu acho que por final, eu ainda acabo unindo ela com a outra. Aí, sim, eu vou puxando, eu vou emendar essa parte, ó, deixando bem lisinho, puxando pra frente, ó. Observe que eu sempre deixo na mesma direção ali, rente à testa, sem passar, deixando bem certinho. Vou unindo aqui por baixo também, ó. Eu passo o pincel com bastante cuidado. Nesse processo aqui foi o que saiu mais rápido, sabe? Esse aqui foi bem mais rápido do que as partezinhas de baixo, né? Já por ser maior os fios e acho que eu já tava mais prática nesse momento, porque, gente, foi bem cansativo fazer esse cabelo. É um cabelo bem trabalhoso, por isso que eu quis trazer o Sasuke pra vocês, porque de todos os personagens, né, que eu fiz do Naruto, porque tem personagens que eu não fiz ainda, ele é o mais trabalhoso que eu achei em relação ao cabelo. Aí eu venho puxando o fiozinho, vim puxando os fiozinhos e ajeitando dessa forma. Aqui eu achei que ainda faltou alguns fios de cabelo, então eu vim colocando para dar mais um volume. Então, vocês vão observando o seu personagem, né? E na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão ter uma noção aí, mais ou menos, de como colocar o fio, de como vai estar posicionando, né? Então, cada peça, ela tem o seu charminho, né? Tem o seu diferencial. E cada artesão também tem o seu jeitinho brasileiro de estar fazendo, né? Tem o seu modo de trabalhar, suas características, né? Então, vocês vão estar aí colocando do jeitinho de vocês, da forma que mais agradar a vocês e da forma que fica mais próxima ao cabelo dele. Nessa parte aqui eu já tinha desacelerado o vídeo para que vocês possam estar vendo com mais detalhe, né? Ó, aqui dali eu vou puxando. Observe que eu vou levando ele um pouco para baixo com o pincel, sabe? Vou marcando e levando com o pincel para baixo. Observe também que eu não ultrapassei a linha ali onde eu subi, né? Do cabelinho. Bem na hora que eu tô gravando, passa uma moto. Gente, ó, aí aqui embaixo eu vou puxando um pouquinho pra baixo os fios com o próprio pincel. E também movimentando as pontas, deixando tudo pra mesma direção. Sempre procurando deixar bem bonitinho as pontinhas aqui, principalmente onde a gente passa o pincel, às vezes puxa alguma rebarba. Vocês ajeitam bem bonitinho, alisa. Bem alisadinho. Ó, vou mexendo com as pontinhas. Agora eu tô dando movimento nas pontinhas com o próprio pincelzinho. Observe que eu vou mexendo com ele e ajeitando, tá? Então, é sempre legal quando vocês fazerem, dar esse movimento na pontinha, né? Pra não ficar muito estático, muito parado. Então, eu vou sempre ajeitando. Coloquei mais um pedacinho de massa aqui em cima, pra fazer aquele altinho da cabeça, porque ele tem essa parte aqui do cabelo, ele não é tudo jogado pra frente, ele é altinho, um pouco maior da franja. E eu vim sempre movimentando as pontinhas, alisando bem, com bastante cuidado, pra não fazer sujeirinha. Gente, observe que o rostinho dele eu sujei ali, ó. Sujei pouco, né? Graças a Deus, não sujei tanto o rostinho quanto eu fiquei com medo de sujar. Mas como eu passei o verniz antes, então eu posso limpar sem medo ali, sem preocupação.
Aí eu fui puxando aqui um pouquinho as pontinhas, para deixar essas pontinhas aqui da frente um pouco mais fininha. E fui dando um movimento, né? Continuo sempre dando um movimento com o pincelzinho. E ficou assim o meu beléuzinho. Aí, com o lencinho umedecido, eu vou limpar aqui em volta, deixar bem limpinho, pra tá colocando a franja, tá? É sempre importante você limpar essa parte antes de tá colocando a franja, porque depois se você coloca a franja, dependendo onde ficar, vai ficar muito difícil pra você tá limpando. Então, faz toda a limpezinha antes da franja. Se preferir também, pode deixar essa parte, né, do cabelo secar para depois tá colocando a franjinha. Eu sempre coloco antes de secar mesmo, porque assim eu já tenho, né, bastante prática, então eu sempre vou pegando e colocando, né. Mas quem tiver dificuldade aí de estar colocando, espere secar, aí sim vocês coloquem a franja e alisa. Eu prefiro colocar com ele molinho, tá bom? Com ele fresquinho mesmo. Eu abri uma coxinha bem alongada, tipo um quibe, sabe? Com a ponta mais fina e o outro um pouco mais gordinha. Cortei com a tesourinha e vou dando um movimentozinho, tá? Feito isso, eu vou puxar com o meu pincelzinho fininho, ó, aqui fazendo um acabamento. E vou posicionar aqui bem a pontinha, ó, bem aqui. E vou dando um movimento nas pontas de embaixo da franja. Aí vocês vão dando o movimento que vocês desejarem, gente, tá bom? Eu sempre falo pra vocês que na hora que vocês estiverem montando, vocês vão tá trabalhando da maneira que agradar a vocês, né? A gente coloca o vídeo aqui, eu coloco o vídeo, explico pra vocês a forma que eu fiz, mostro do jeito que é feito, mas na hora de montar, vocês vão estar montando da maneira que agradar a vocês, que for mais prático pra vocês também, né? Ó, coloquei o outro aqui, encostado a pontinha uma na outra, ó, e eu vou ajeitando com o meu dedinho aqui, levando. Bem aqui, ó, eu tinha um pedacinho de... Acho que era de massa, gente, uma massinha sequinha, eu sovei, e eu não senti essa massinha. Então, eu peguei, tirei ela ali com a pontinha, né, do pincel. E eu vou dar uma alisada aqui, ó. Gente, tirei todo, o negócio ficou bem grande. Que eu acabei tendo que tirar capim só. Tirei, aí eu vou alisar, tá? Não precisou de eu retirar, eu fui só ajeitando ela ali. E deixando bem bonitinho. Aí, com o meu pincelzinho modelador, eu corrigi ali o defeito. Gente, é trabalhosinho, tudo dá trabalho, né, que a gente vai fazer. Então, assim, não se iluda quando a gente coloca um vídeo assim com bastante corte, ou uma peça bonita ali. Não se iludam assim, pensando que foi feito rapidinho, que a gente faz na maior prática, que é tudo... Não, a gente também tem nossas dificuldades, né? Tudo é complicado. A gente não consegue fazer nada rápido, tem que respeitar o processo de secagem. Muitas vezes temos que refazer o nosso trabalho, né? Sempre estejam atentas a uma coisa. Nas redes sociais é um palco, tá? E por trás desse palco há bastidores. E todas as dificuldades que vocês também têm, todas nós temos. Eu tô falando isso porque tá havendo muito, assim, descontentamento entre artesãs, porque fica comparando o trabalho uma da outra. E eu digo pra vocês, não fazem isso. Não fazem isso, tá? Porque isso vai acabar prejudicando vocês até emocional e no trabalho de vocês também, tá? Sim, vocês podem admirar alguém, se inspirar no trabalho delas, né? Mas e não esqueçam que vocês
são os seus próprios ídolos, né? Então, sejam fã de vocês primeiro, antes do trabalho de vocês, antes de ser fãs de outras pessoas, tá? Porque a mesma dificuldade que vocês têm, todas nós temos. Então, muitas vezes, temos que desmanchar peça, refazer peça, não sei quantas vezes, tá? Então, é isso, gente. Não fiquem comparando muito o trabalho de vocês com o dos outros, tá? Compare, sim, para melhorar. Nossa, que legal! Vou me inspirar, vou tentar melhorar também cada vez mais. Mas não deixe isso abalar vocês. Ó, fiz 4 coxinhas, 2 mais gordinhas e as outras mais finas. Posicionei uma do lado da outra. E vou movimentar nas pontinhas, ó. Achatei, né, com a base e vou dar um movimentozinho. Aqui, ó, tá vendo? Vou ajeitando bem, dando umas leve compressãozinha, imprensando uma na outra, pra elas ficar bem juntinha. Aí, vou dar aqui o acabamento com um pincelzinho no meio, tão vendo, ó? Dessa forma, pra que eu possa dar um acabamento bem legal nessas franjinhas. Aqui no meio também eu fiz as marcaçõezinhas dos fios, ó, com o próprio pincel. E cortei a pontinha, ó, aquela pontinha lá em cima pra me poder ir no meu próprio pincelzinho, ó. Observe que eu usei ele como base pra me dar uma curvatura nessa franja. Aí sim, eu vou posicionar aqui por cima da outra franjinha, porque a franjinha dele, ela fica meio por cima dessas duas de baixo, né? E vou alisar aqui, vou unindo, tá? Uno bem aqui as pontinhas, essa franjinha e aliso bem. Gente, se eu falei alguma coisa aqui, sabe, alguma bobagem, vocês me desculpem. Só falei mesmo nessa parte porque tem muitas meninas reclamando, descontente, que às vezes tá até desanimada por ficar comparando muito o trabalho dela com as outras. E tudo na vida da gente é um processo. Com a prática vem a perfeição. Então, estudem, né? Que eu falo para vocês, estudem, tente melhorar por vocês, pelo trabalho de vocês. E se orgulhe do que vocês estão fazendo, tá bom? Sem ficar se diminuindo por causa do trabalho de outra pessoa, tá? Cada uma tem uma história, tem uma caminhada, né? Então, valorize o trabalho de vocês, o que vocês fazem, se orgulhe disso, tá? Se orgulhe do trabalho de vocês, por mais que não esteja do jeito que vocês queiram naquele momento, saiba que o próximo vai ficar melhor, tá? Então, é isso aí, desculpe alguma coisa, tá? Essa aula era de passo a passo e eu acabei falando um pouquinho sobre isso com vocês. Aqui eu vou dando os movimentozinhos na franja, tá? Ó como que ficou. E eu vou deixar secar. E debaixo dessa franjinha eu vou colocar um pedacinho. Eu vou esperar um pouco, tá? Pra que essa água dê uma escorrida ali, uma ressecadinha. Aí sim, embaixo da franjinha eu vou colocar um pedacinho bem pequeno de manta acrílica pra poder segurar ela um pouco mais altinha, tá bom? Peguei aqui meu corpinho, já bem sequinho também, e eu vou sombreando. Eu vim sombreando aqui, passando um pouquinho do pozinho nos dedinhos, gente. Nem ficou tão próximo da câmera aqui. Passei aqui nos dedinhos também, pra dar uma destacada. E nessa partezinha ele não tem muito sombreamento, tá bom? E passei aqui por dentro da golinha. Ó, aqui já meu cabelo já tá bem sequinho. Eu coloquei cola lantejoula lá dentro do meu buraquinho. E aqui na pontinha, gente, do meu pescocinho, eu coloquei colinha instantânea. Minha colinha já tava acabando, deu um pouquinho de trabalho pra tá tirando, mas foi até bom que não houve excesso nem nada. E encaixei, observe que eu enfiei o pescoço também dentro da cavidade da cabeça. E olha como que ficou. Aí, pra finalizar o cabelinho, eu vim com um pozinho azul. Esses pozinhos aqui eu comprei da China, tá? Mas tem da Saramanil também, é um pozinho brilhante. E também tem do Emerson Nogueira, tá? Então, eu vou passando, ó, e com outro dedinho eu passo com o dedinho e com outro eu tiro o excesso. Vou espalhando. Só pra dar um efeito de luzes, sabe? Aqui no cabelinho dele. Também pode usar, assim, eu acredito também ficaria legal, com as pontinhas bem suave de vermelho, né? Eu imagino, ou não. Mas aí... só fazendo pra ver mesmo, não vão passar vermelho aí não, só pensei alto.
Ó, dessa forma. E fui passando também aqui nos outros com o dedo sujo. Observe que eu nem peguei mais pozinho. Eu só vou sujando mesmo, só pra dar um efeito de luzes aqui. Um brilhozinho no cabelinho dele, bem bonitinho. Ó. Uma coisa mais fofa, tá vendo, ó? Ficou muito fofa, gente. Aí aqui na mãozinha eu colei uma kataninha, uma espadinha bem pequenininha. Eu não fiz o processo da katana porque é bem simplesinha, bem facilzinha. Mas caso vocês queiram, depois eu faço um videozinho no YouTube ensinando vocês a fazer uma katana um pouco maior que essa, né? Mas que serve pra tá fazendo vários modelinhos. E ficou desse jeitinho. E vou colar na base, tá? Peguei uma base branquinha, já que ele tem muito pretinho aqui nos pés, pra destacar um pouquinho. E coloquei ele na base branquinha, segurei até colar. E ficou desse jeito o nosso bebezinho, com a minha carinha de choro, mamãe, o Naruto me bateu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado bastante as técnicas. Comentem aqui o que vocês acharam. Curtem, né, porque isso me ajuda também. E beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus.